querem mais. Então começa a orar aí, né? Porque daqui só se o Senhor quiser. Glória a Deus, gente. Deixa eu só me preparar aqui. Cara, que alegria e que nostalgia estar aqui nessa manhã. Para mim, confesso para vocês que foi uma semana muito atípica, mas também muito maravilhosa da parte do Senhor. E eu creio... O Vitão já pregou quase tudo, né? Que eu ia falar, né? Ele estava ali lendo meu iPad. Aí eu vou chegar e falar, gente, é o mesmo, só que com as minhas palavras agora. Eu creio realmente que esse encontro foi marcado pelo Senhor. Não estava no nosso calendário, mas estava no calendário do céu. Amém? Vocês creem? Eu quero muito a atenção de vocês e muito que a gente engaja muito, porque eu creio que esse não é um culto onde a gente vem aqui para aprender uma coisa. A gente não vem aqui apenas hoje para aprender um princípio ou uma direção de Deus através da palavra, mas eu creio que hoje o Senhor ele quer nos encontrar de uma forma diferente. Quantos creem? Quantos já receberam do Senhor nos louvores? Mas eu creio que há mais da parte de Deus para nós. Como eu falei, não foi a gente que preparou esse ambiente, foi o Senhor que preparou, e nós precisamos entender o que Ele está fazendo e nos relacionar com Ele. É muito incrível, porque dia 16 de fevereiro de 2020 foi o primeiro culto que a gente teve como Lagoinha aqui na Austrália. E nós tivemos 60 pessoas naquele culto, nosso time de voluntários era muito pequeno, o Vitão era só cabelo. Que isso, gente, para. E, cara, foi muito maravilhoso, porque naquele momento que nós começamos o culto, e algumas pessoas já sabem a história, não vou relembrar toda a história aqui, e para as pessoas que não sabem, vão poder talvez experienciar um pouco. E eu não quero que o culto se baseie na história da Lagoinha, ou na história do Jonathan, ou na história das pessoas que começaram, mas também a gente precisa entender que os testemunhos, né, que a gente vive hoje, eles também trazem para a gente fé, eles nos edificam, eles mostram para a gente ao longo da história o que ainda é possível viver com o Senhor. Existem muitos de nós que lemos o que Deus fez na história da Bíblia e falam, mas aquilo é na Bíblia, aquilo ali o Senhor inspirou aquelas pessoas para que de fato hoje a gente pudesse ter aquelas histórias para nós. Ou a gente lembra de avivamentos que aconteceram em outros lugares, a gente fala, nossa, mas naquele lugar aconteceu, naquele lugar foi maravilhoso, nossa, como a gente queria sentir o que aconteceu talvez na Rua Azusa, como a gente podia ver as manifestações do Espírito Santo que tem acontecido pelo mundo inteiro, como eu queria que a gente pudesse viver isso, e parece que de alguma forma fica distante de nós. Mas quando a gente ouve testemunho de pessoas próximas, né, como o Vitão mesmo trouxe, né, naqueles que começaram aqui lá em 2020, foram os que plantaram, né, as sementes espirituais para que todos nós pudéssemos estar colhendo hoje, nós precisamos aprender quem é o nosso Deus e o que o nosso Deus faz ao longo da história. Vocês concordam, sim ou não? Como eu falei, essa semana passou um filme na minha cabeça de quando a gente começou a igreja, de quando tudo, a gente costuma brincar de quando tudo era mato. Né? Quando na verdade, né, realmente a gente só tinha uma palavra do Senhor e um anseio de nós realmente compartilharmos a palavra de Deus, de vivermos aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Quando nós começamos a igreja, eu não era pastor ainda, e nem havia sido ordenado pastor, basicamente foi só uma fome que Deus tinha colocado no nosso coração e um anseio por ajudar pessoas. A gente identificou necessidade, a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Jonathan, mas você não entendeu de Deus que você podia somar os seus talentos ou o teu chamado com outras igrejas aqui na Austrália? A gente tentou. A gente foi servir algumas igrejas aqui, mas o Senhor sempre falava assim, ainda não é este lugar. Nunca brigamos com nenhuma igreja, nunca tivemos discussão, nunca falamos, essa igreja não é para mim, não tem nada a ver sobre isso. Era um chamado que Deus tinha para nós, e nós entendemos que nós precisávamos fazer alguma coisa diferente. E então o Senhor foi moldando o nosso coração para que a gente desse esse passo de, então, plantar a igreja. A gente nem sabia o que a gente estava fazendo, essa é a verdade. A gente falou, vamos alugar esse lugar, a gente nem sabia como era essa sala, vamos alugar esse lugar, vamos alugar um som, vamos botar ali umas pessoas, a Isa ministrando, parecia uma hippie aqui tocando, Dericão cantando, o Arya, né, o nosso indiano favorito. Quem não conhece o Arya tem uma boa notícia para você, se tudo der certo, esse ano ele está aí de volta com a gente. Mas por que eu estou falando tudo isso, John? Por que você está trazendo essa realidade para a gente, para onde você quer chegar com essa história? É que hoje, 4 anos depois de quando tudo começou aqui nesse lugar, nós olharmos para trás, é mais fácil. É ou não é? Nós olhamos para trás e ver que de alguma coisa as coisas funcionaram, deu certo, né, que nós crescemos de alguma forma, de que Deus, né, mostrou da sua glória, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, ver que hoje nós somos alcançados pelo favor de Deus, olhar para trás e ver tudo isso que Deus fez, é mais fácil, é ou não é? Sim ou não? Sabe, essa semana eu fico pensando, eu fico olhando muita foto, olhando muito vídeo, e eu vi assim, nossa, eu não sei, eu não consigo mensurar, né, porque naquela época a gente também a gente só queria queimar na presença do Senhor, também a gente não tinha tanto esse olhar mais de gestão, de organização.
Eu comecei a olhar muitos vídeos e muitas fotos essa semana, e a quantidade de pessoas que passou pela nossa igreja é absurdo. De verdade, pessoas que foram alcançadas, que foram salvas, que foram ativadas, que aceitaram Jesus, que voltaram para Jesus, que se batizaram. Nós bem falamos no último batismo, nós já batizamos mais de 100 e poucas pessoas na vida da nossa igreja, que para nós, como igreja imigrante, eu acho maravilhoso, quando se alegram com isso. Mas, de novo, eu não quero colocar os olhos nem em Lagoinha, ou os olhos no Jonathan, ou nem em pessoas, eu quero colocar nos olhos naquilo que Deus está fazendo. Só que tantas pessoas passaram por aqui. E ao mesmo tempo que muitas pessoas passaram, eu fiquei pensando, nossa, muitas pessoas foram ativadas, acabou o período do visto, tiveram que ir para o Brasil, ou Deus chamou elas para uma outra nação, ou Deus ativou os ministérios delas e elas foram servir sobre uma palavra de Deus em outra igreja, ou aqui na Austrália, ou em outro lugar. Pessoas que também foram receberam um chamado missionário e foram para outros lugares, e está tudo certo, está tudo bem com isso. Nós sabemos que nós somos uma igreja de imigrantes e que possivelmente a gente vai ter muita rotatividade de pessoas. Mas, ao mesmo tempo que eu vi tantas pessoas sendo tocadas, ativadas, alcançadas, recebendo milagres, recebendo ativações que talvez por anos nunca receberam, mais uma vez, não tem a ver conosco, existia também dentro desse número de pessoas, uma quantidade talvez igual ou maior, de pessoas que pararam no meio do caminho, de pessoas que abandonaram ao Senhor, de pessoas que desistiram, de pessoas que não perseveraram, de pessoas que começaram bem, chegaram aqui, foram tocadas, foram ativadas, receberam algo do Senhor, e aí por algum motivo no meio da caminhada, seja por dificuldade, seja por pressão, seja por não saberem lidar, seja por um acúmulo de emoções, eu não sei, a pessoa, ela abandonou o Senhor, ela desistiu, ela foi embora, ela não quis mais relacionamento com o Senhor, e muito pelo contrário, se perdeu, foi para o mundo, foi viver outras realidades. E na minha cabeça eu fiquei pensando assim, nossa, Pai, o que faz a gente desistir? O que faz a gente não querer mais viver com o Senhor? O que faz a gente receber algo tão bom que é a salvação, receber algo tão bom que é a vida eterna, receber algo tão bom que nos ativa e nos aviva no nosso espírito? Quem aqui ama sentir a presença de Deus? Quem aqui ama o Espírito Santo? Quem aqui ama saber assim, cara, eu sou um com o Deus de toda a terra? Eu era nada, era só um irmão da igreja. O Senhor me alcançou. Olha quanta coisa o Senhor fez. Se olhar para você, nós temos 4 anos de história. Para pensar, talvez você não estava aqui com a gente esse tempo inteiro, mas para pensar quem era você há 4 anos atrás. O que você estava fazendo? O que você estava vivendo? Quem que você era? Que tipo de comportamento que você tinha? Ou talvez, quem você era quando você não tinha o Senhor Jesus ainda? Poxa, Jonathan, eu era uma pessoa legal. Eu não roubava, não machucava ninguém, não fazia mais nada. Mas lá dentro, no teu espírito, como é que você era? Talvez você era uma pessoa triste, talvez era uma pessoa amargurada, talvez uma pessoa que vivia bons momentos, mas não tinha paz dentro de você. Talvez era uma pessoa que vivia coisas legais, mas era um up and down constante. Ora eu está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal. Mas você não dava muita conta, porque você falava assim, contando que daqui a pouco eu esteja bem, está tudo bem se eu estiver mal agora. É ou não é? Estar com Jesus não quer dizer que vai ser tudo sempre muito bem. Muito pelo contrário. Mas, estando com o Senhor, nós sabemos que até mesmo nos vales, nós conseguimos ver coisas boas. Mas quando nós não estamos com o Senhor nos vales, a gente só vê coisas ruins. E o pior, nós como seres humanos, afetados pelo pecado, nós temos a tendência a achar as coisas ruins muito piores do que elas realmente são. Ou muito piores do que as coisas boas. Existe uma pesquisa que diz que para cada um pensamento negativo que você tem que colocar 9 pensamentos positivos para transcrever esse. Você imagina isso? Quer ver uma coisa? A gente estava tocando aqui. Aí eu agora fui cantar essa última música, eu errei o tom. Primeiro que eu não sou cantor, segundo que eu me esforço. E também estava muito rápido para mim, eu nem sabia que música. Eu falei, gente, que música eu vou cantar? E o Marquinhos canta da figueira. Aí passa várias figueiras na cabeça, né? Aquela que Jesus secou, aquela que frutificou, aquela que o profeta Ageu falou, enfim. E aí eu fui cantar, eu errei. Só que talvez todo louvor foi top, sim ou não? Não estou dizendo que você tem que dizer que sim, imagine. Todo louvor foi maravilhoso. Mas naquele momento eu errei. Aí chega de 5 pessoas e fala assim, pô pastor, eu não sabia que você tocava, ficou muito bom, top. Mas chegar um e falar assim, pô, você errou aquela nota ali. A nossa tendência é dar atenção para mais essa crítica. Você errou aquela nota. Do que realmente falar. 5 pessoas falam, pô, você deu certo. Pô, foi bom, foi maravilhoso. É ou não é? E por que eu estou falando sobre isso? Porque ao longo de que nós olhamos para a história, quando nós olhamos para trás, vemos a bondade, o favor do Senhor Jesus e que Ele estamos conosco, acontece a mesma coisa quando nós vamos ler a Bíblia.
Sabe quando você vai ler a Bíblia, você vai ler o Velho Testamento, e você começa a ver aquelas histórias de violência, você começa a ler aquelas histórias, sabe, de guerra, de destruição, de desobediência de um povo, de Deus aplicando o seu castigo, porque o desejo de Deus é separar um povo santo para Ele, e nós já sabemos, porque nós temos a história completa, nós temos todo o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós já sabemos o que Jesus aponta para o fim, nós já temos os ensinamentos. Então, quando nós olhamos para essa história, nós não conseguimos sentir o que eles sentiam. Nós não conseguimos nos colocar no lugar onde eles estavam. Primeiro, porque era uma época diferente, primeiro, porque era um contexto diferente, né? Um Oriente Médio, o outro lado pensa completamente diferente do que nós. E porque também é muito distante, então a gente fala assim, poxa, e aquela pessoa teve que entregar o seu filho. A gente lê aquilo ali e fala assim, mas aqui está dizendo que depois o Senhor restituiu, deu outro. É ou não é? Então a gente fala assim, compensou, e segue lendo. Mas a gente não consegue sentir a dor daquela mãe, daquele pai que teve que entregar um filho. A gente não consegue nos colocar naquela situação da Bíblia. Mas por nós temos a história completa, fica mais fácil nós entendermos como que vai ficar o fim. Então, ainda que a gente vê que o fim começou mal, a gente, por conhecer o caráter de Deus, a gente fala o quê? Vai dar bom no final. É ou não é? Por saber que começou ruim, mas vai dar bom no final. Só que a mesma coisa acontece na nossa história aqui hoje. A gente passa por problemas, a gente passa por situações que a gente não sabe lidar muitas vezes, e aí a gente vai buscar na Bíblia algum exemplo que seja parecido com aquilo que a gente vive. E na Bíblia nós não vamos talvez encontrar um exemplo claro daquilo que nós estamos passando. Porque a Bíblia, ela não é abrangente, ou seja, ela não tem totalidade, escute o que eu estou falando, de todos os problemas que a gente possa passar. Ela traz relatos e fatos de problemas que aconteceram na história para mostrar para mim e para você o caráter, a bondade de Deus, princípios de Deus e a ordem de Deus para que a gente viva. A mesma coisa acontece hoje, alguém cometeu um crime, você vai entender o que eu estou falando, alguém cometeu um crime no Brasil diferente do que a lei já tem. Eles vão ter que estudar várias leis para poder entender como julgar aquele crime que é diferente, é um que não está estabelecido na lei ainda, porque a lei ela não é total, ela é abrangente. Então muitas vezes que a gente vai ler e vai estudar a Bíblia e vai tentar encontrar coisas que vai ser necessário para aquilo que nós estamos vivendo hoje, às vezes a gente não encontra claramente um step by step do que a gente deve fazer. Só que a gente sente, agora é a nossa vez de sentir. Sim ou não? A gente sente aquela dor, a gente sente aquele problema, a gente sente aquilo que está acontecendo com a gente. E pelo fato de nós às vezes não acharmos um exemplo, não entender, não saber lidar com essas coisas, ou não saber lidar com aquilo que nós estamos passando, qual que é uma das grandes e maiores, vamos dizer assim, decisões que a gente toma? Vou sair fora, vou abandonar, não está funcionando isso aqui para mim, é ou não é? Não estou conseguindo, parece que eu estou batendo cabeça, não está dando, eu estou orando, eu estou indo no culto, eu estou jejuando, e não está fluindo, não está acontecendo. É ou não é? Sim ou não? E nessa semana, por causa disso, Deus tem ministrado algo no meu coração, que faz muito sentido com a minha história, que eu vivi com o Senhor, eu falo, Deus, parece que, só para dizer, nós estamos dando um break na série do Sermão do Monte, a gente volta semana que vem, não falei isso no início, por causa que é uma ocasião especial. Falei, Deus, o que eu posso entregar para a igreja daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida nesses dias? E Deus colocou no meu coração uma palavra para trazer para mim e para você de encorajamento e de ânimo nessa manhã, de renovo sobre as nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus, que nós já estamos vivendo, mas eu creio que Deus separou essa manhã para com um derramar novo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, não para com que a gente saia daqui emocionado, pulando, gritando, xaramanaia, não apenas isso, algumas pessoas podem ter essa reação, está tudo bem. Você tem liberdade na casa de Deus. Mas para com que a gente venha ter um preenchimento, um revestimento do Espírito Santo que mude a nossa condição de sentir, de pensar e de agir de acordo com a vontade do Espírito Santo. Deus está nos chamando como igreja, eu quero que você preste atenção nisso, porque muitas vezes a gente não entende. Deus está nos chamando para nós deixarmos de ser uma igreja natural apenas, mas nos tornarmos pessoas sobrenaturais. Pessoas que se movem pelo Espírito Santo, porque o que nos faz parar não é o tamanho do nosso problema, é a nossa falta de intimidade com o Espírito Santo e o nosso tanque vazio de unção. O que nos faz desistir é não acreditar que o Senhor está segurando a nossa mão, porque os nossos estão tão naturais que a gente só está enxergando a nossa mão sozinha. E no momento que nós começarmos a ser cheios do Espírito, e dentro de nós vivemos essa realidade, e nós sermos cheios, empoderados pelo Espírito Santo, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a viver como pessoas cheias de coragem, ousadia e autoridade de Jesus nas nossas vidas. E aí então nos parar será praticamente impossível. Vocês estão junto aqui comigo?
Isso não é para te motivar a ser uma pessoa imparável, é para dizer para você que aqueles que estão com o Senhor não param, a não ser que Deus peça. Vocês estão junto comigo? O fato de que a gente disse pouco amém sobre isso é porque a nossa mente já está muitas vezes setada a pensar, será? Será, pastor? Eu já ouvi isso antes. É ou não é? Eu já ouvi essa palavra antes. Nós precisamos deixar de ser um pouco racionais demais e começar a ser espirituais demais. Vocês estão junto comigo? Nós temos que parar de tentar fazer tudo dar certo, tem que encaixar demais na minha cabeça. Irmão, tem coisas que não vai encaixar. Olhar para trás, hoje o que nós vivemos como igreja, como tudo começou, falar assim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não sei nem como nós chegamos aqui. Foi apenas a graça de Deus. E talvez nem você sabe. Talvez um dia alguém falou assim, vamos lá na igreja, você foi, aí daqui a pouco você estava olhando a letra no telão, daqui a pouco você fechou o olho, abriu, estava no chão chorando. Algumas pessoas são assim. É ou não é? Às vezes você chega e fala assim, pô, um amigo meu me convidou para ir no GC, numa célula, eu fui. Nem sei o que aconteceu, mas faz 6 meses que eu não paro de ir, estou ansioso para a próxima semana. É ou não é? Porque o Senhor faz isso com a gente. E aí a gente começa, define então essa tua fé. Não sei, não consigo, só sei que eu é irresistível, eu quero mais disso. Então, sabe, a gente paralisa como igreja, como pessoas, porque as coisas querem fazer sentido demais. Você paralisa na tua vida porque as coisas querem fazer sentido demais. Você precisa ter o plano completo antes de dar um passo de fé. Você já quer saber a garantia de que o fim vai dar certo, para que você caminhe naquele caminho. Se você não tem garantia de que aquela direção vai dar certo, você vai pensar 3 vezes se você vai seguir por ela. E se você está com o Senhor e o Senhor te manda ir para uma direção, provavelmente Ele não vai te dar um mapa completo. Não adianta você bater cabeça, chorar, pular, espernear. Cara, Deus não gosta de filho mimado. Ele gosta de filho, que ama o pai. Amém? Filho mimado fica, pai. Cara, já te dei tudo, vai lá, velho. É ou não é? Às vezes a gente fica assim, uma direção. E o que eu quero trazer para nós, os encorajamentos para a nossa vida, e o tema que eu coloquei nessa mensagem é, cara, continue, não desista. Continue, não desista. Talvez se você está aqui como uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, uma pessoa que está aqui como visitante, essa mensagem também vai fazer sentido para você. Mas eu creio que é um despertar, um renovo, um reavivar, uma recarga no nosso espírito para aqueles que já estão dentro. Para aqueles que já estão caminhando com o Senhor. Sabe, muitas vezes nós precisamos revisitar os lugares onde tudo fez sentido no início. Porque agora eles não fazem mais. E essa é a jornada de andar pela fé. É você caminhar com o Senhor apenas no passo à frente, não a história inteira. E se você querer o caminho inteiro, já não é mais fé. Faz sentido? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E sobre essa perspectiva, eu queria compartilhar com a gente qual é a forma que o Senhor nos ensina de perseverar e permanecer em algo que é de Deus, porque que não é de Deus, Ele vai tirar fora. Algo que é de Deus, para que na perspectiva de Deus, as coisas venham a dar certo. Amém? Nós precisamos de 2 coisas. Devemos depender completamente do Espírito Santo e não desprezar os pequenos começos. Não tinha como eu não falar disso hoje, né? Não tinha como eu não falar de não desprezar os pequenos começos. Se você tem Bíblia, abre a tua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Antes nós lemos, alguém já se perguntou falando assim, ou já se questionou, ou já olhou para trás e falou isso? Ah, se eu tivesse aguentado só mais um pouquinho. Alguém já? Ah, se eu tivesse ido só mais um pouquinho, estava ali, estava quase. Ah, se eu tivesse suportado só mais um pouco. É ou não é? E essa é uma história que eu quero ler junto com a gente, que fala sobre isso. Sobre Deus trazendo ânimo, renovo e confirmação para pessoas ao qual o Senhor chama. E eu creio que todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus. Amém? Quantos foram chamados por Deus? Não, peraí. Se você tem dúvida, deixa eu falar, você foi chamado por Deus, senão você não estaria aqui, amém? Então, quantos foram chamados por Deus? Amém. Zacarias capítulo 4, versículo do 6 ao 10, diz o seguinte: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, ou nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa,
elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrará-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Basicamente, o contexto histórico desse capítulo que nós lemos, e eu gosto muito dessa fase da Bíblia, é logo após que Israel ele é liberto do cativeiro da Babilônia, e o rei Dário então dá uma liberação para que Zorobabel voltasse para Jerusalém, agora depois das ruínas, depois de 70 anos de cativeiro em Babilônia, para eles reconstruírem de novo Jerusalém. Reconstruir o templo, a comunidade e walls, né, as paredes, os muros. Quem estava aqui com a gente na primeira mensagem desse ano, nós falamos sobre Neemias, que foi levantado pelo Senhor para ir também para Jerusalém, mas para levantar os muros. Agora aqui nós estamos falando de Zorobabel, que foi chamado e levantado por Deus para que reconstruísse o templo. O templo para Jerusalém, naquela época onde que Jesus ainda não havia vindo, o templo significava a presença de Deus em meio ao povo. Então era necessário reconstruir o templo, porque você estaria restabelecendo a presença de Deus no meio do povo. Aonde a presença de Deus está, tem proteção, tem cuidado, tem provisão, tem a presença manifesta de Deus, tem direcionamento, sim ou não? Tem cuidado, sim ou não? Glória a Deus. Então Deus levanta esse homem para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo. E aí então Deus levanta nesse mesmo tempo o profeta Ageu e o profeta Zacarias. O profeta Ageu é aquele que chega para Zorobabel e chega para os outros líderes e falam assim: porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É o mesmo profeta, semelhantes, Ageu e Zacarias estavam profetizando no mesmo tempo. Só que o que estava acontecendo aqui? Zorobabel começou a reconstruir o templo, e aí então perseguidores, homens de outros povos, começaram a perseguir eles e tentar fazer de tudo para com que a obra do templo parasse. Enviaram cartas para o rei Dário, que agora era o novo rei, que estava no lugar do rei Ciro, para que interrompesse a obra. E aí então, ao mesmo tempo, próprios judeus que saíram da Babilônia, que foram para Jerusalém também, começavam a questionar se de fato era para construir o templo ou não, começavam realmente a trazer desencorajamento para o líder, para o Zorobabel, que havia sido levantado por Deus para reconstruir o templo, para que o povo pudesse ter Deus junto com eles novamente e viver em paz, porque era desejo de Deus que o povo de Israel, mesmo sendo desobediente, voltasse para suas terras santas e fosse reestabelecido para poder então estar preparado para que Jesus viesse e o povo inteiro fosse salvo. Então era plano e vontade de Deus esse reestabelecimento do templo. Vocês vão entender porque eu estou contando toda essa história. Só que chega nesse momento, então, chegam judeus mais velhos, anciãos, que um dia viram a glória do templo de Salomão, que nunca teve uma glória natural, construção como a do templo de Salomão, e agora ele vê que Zorobabel começa a fazer o alicerce do novo templo. Obviamente, porque não tinha tanto agora a riqueza que Salomão tinha, o templo ia ser menor, o templo ia ser diferente, o templo talvez não ia ter toda aquela glória que tinha antes no princípio. Então, quando aqueles homens, anciãos, viram o alicerce, eles viram que era menor, a Bíblia diz que eles começaram a se entristecer, a chorar e a resmungar e a reclamar, dizendo assim: nossa, esse templo não é bom, esse templo não vai ficar lindo como o outro, esse templo vai ser menor que o outro. Ao invés de se alegrarem que o templo estava sendo reconstruído, que a presença de Deus ia ser estabelecida com o povo, eles estavam murmurando porque as expectativas deles não tinham sido alcançadas. E isso, imagina, Zorobabel, que foi chamado pelo Senhor, ouvir todas essas coisas, estava frustrando o coração dele, porque ele precisava desses judeus para ajudar ele na obra, e esses judeus estavam influenciando o povo inteiro, além da perseguição que ele tinha desses outros povos que queriam parar a obra. E aí, ao mesmo tempo, esses povos que queriam parar a obra, queriam matar os judeus, eles vinham atrapalhar a obra com espada, eles queriam realmente provocar guerra e parar os judeus de construírem o templo novamente. E então, imagina na cabeça de um líder, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? E aí Deus, o Senhor me chamou, eu creio que o Senhor me chamou, o Senhor me comissionou, o Senhor me liberou aqui que o rei me desse essa carta para reconstrução, mas eu não tenho as pessoas que estão contra mim, tantos de dentro quanto de fora, para onde eu irei? Então o Senhor reconhece o desânimo, basicamente a falta de encorajamento naquele momento, as fraquezas que Zorobabel está passando, e ele levanta então o profeta Zacarias para trazer esse ânimo para ele. Zorobabel, não será por força nem por violência, não será pela força do teu braço que esse templo será reconstruído, não será você se preocupando demais com as coisas naturais, mas será pelo poder do meu Espírito, pelo poder do Espírito Santo.
Ok, então o primeiro princípio que o Senhor nos aprende aqui, para que as coisas comecem a dar certo, para que a gente possa viver um novo de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas e não venha a parar, porque como eu disse, aqui Deus havia chamado um homem, Zorobabel. Agora na nova aliança, Jesus ele chama todos nós. O mesmo princípio de que não é pela força do teu braço que você viverá as realidades do céu, mas será pelo Espírito Santo, esse mesmo princípio continua sendo válido para mim e para você. Sim ou não? Então a primeira coisa que nós temos que aprender aqui, para que a gente viva a vontade de Deus, a gente não desista, e a gente não pare, e a gente continue perseverando para os sonhos de Deus, o chamado de Deus nas nossas vidas, para de depender da força do teu braço. Para de querer as coisas do teu jeito. Para de ter as tuas expectativas. Talvez você fale, o templo não é da expectativa que eu quero. O chamado não é da expectativa que eu imagino. Viver com Jesus não é da forma com que eu imaginava. Ser crente não é daquilo que eu pensava. Viver os sonhos de Deus talvez não era o glamour todo que eu queria. Ou talvez eu fui para a igreja e Deus não tirou a dor que eu tinha. Talvez as tuas expectativas estejam altas demais ou fora de tom com as expectativas de Deus. Porque o templo que Deus estava reconstruindo a partir de Zorobabel, ele não era um templo naturalmente, fisicamente bonito. Mas a palavra de Deus é que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes, aquilo que você está buscando viver com Deus pode não ser bonito, mas é porque que é com Deus, a glória será maior. Pode não ser legal da tua expectativa, mas é porque Ele está junto contigo no meio do caminho. Você pode ter confiança de que há poder, favor e glória de Deus sobre isso também. E ainda que você não veja a beleza que você espera, o glamour que você espera, ou o resultado que naturalmente você espera, Deus, Ele já conhece a história inteira, Ele já sabe o que Ele está fazendo com aquilo, e tudo que Ele faz é para trazer a glória para Ele e para cooperar para o nosso bem. Estamos juntos aqui ou não? Então a gente desiste, não é porque Deus não está conosco, a gente desiste porque a gente tem expectativa demais sobre as coisas de Deus, ao invés de entender o que Deus está fazendo e cooperar com Ele. Estamos juntos? Estamos juntos aqui? A mesma coisa para Zorobabel. Zorobabel falou assim, então tem briga? Zorobabel falou assim, então tem a oposição? Então eu vou tentar fazer alguma coisa. Talvez eu vou lutar contra esse povo que está tentando nos oprimir. Talvez eu vou lá e brigar com os judeus anciões mais velhos, trazendo para eles a realidade de que, olha, Deus está fazendo uma coisa nova. Em vez de vocês ficarem reclamando, olha o que Deus está fazendo. Deus olha para ele e fala assim, não é pela força, não é pela força do teu braço, não é pelos teus esforços naturais, é pelo meu Espírito, porque aonde o meu Espírito vai, o teu braço não alcança. Porque aonde a minha palavra vai, a tua não chega. Porque aquilo que eu faço, você não tem capacidade nenhuma. Ele está falando assim, Zorobabel, o que mais que você pode fazer? Zorobabel, você pode mudar o coração do rei Dário para te dar a carta para voltar para Jerusalém para construir o templo? Não, o meu Espírito fez isso. Você pode ativar esses judeus que saíram da Babilônia, do cativeiro, que quando eles voltaram para Jerusalém, a Bíblia diz que ao invés de eles construírem o templo de Deus, eles se aplicaram a construir a casa deles. E aí Deus então levanta o profeta Ageu nesse mesmo tempo para falar, acaso faz sentido vocês viverem em casas construídas e o Deus habitar numa tenda? Parem a construção das suas casas e voltem a construir o templo do Senhor. Quem é que mudou o coração dessas pessoas? Foi vocês, Zorobabel, ou foi o meu Espírito? Foi o Espírito Santo. Faz sentido? Sabe, as portas que a gente está tentando buscar, as oportunidades que a gente está tentando buscar, o visto que a gente está tentando buscar, as coisas que a gente está tentando buscar pela nossa própria força, as riquezas, as finanças, sabe, as oportunidades maravilhosas, o chamado que a gente está tentando promover com a nossa própria mão, porque às vezes tem isso, né? Eu quero promover o meu chamado, eu quero promover o meu pilar, a plataforma onde eu quero que Deus me use. Se você tentar com a força do seu braço, não vai dar certo. Você vai se sentir cansado, deprimido, frustrado, e o inimigo vai aproveitar isso para deixar você no chão. Eu quero fazer uma pergunta para você, quando foi a vez que Jesus deixou você no chão? Quando foi que Jesus deixou você para trás? Quando foi que o Senhor largou a tua mão? Quando foi? Talvez você passou situações na tua vida que você falou assim, cara, eu não saio dessa. Você está aqui hoje para contar o testemunho disso. Nesse momento o Senhor estava contigo. É ou não é? Se o Senhor não desiste de nós, por que nós vamos desistir de nós mesmos? Se o Senhor não desistiu a história dele em nós e nos quis na pior versão que nós éramos, pecadores, quiçá agora que nós estamos um pouquinho melhor, de banho tomado. Faz sentido? Sabe, igreja, nós precisamos querer mais a presença do Espírito Santo. Nós precisamos querer mais viver uma realidade do céu e menos da terra. Sabe por que a gente muitas vezes bate em parede? Porque a gente só está olhando para essa dimensão natural.
Eu lembro o Vitão, ele sempre fala isso, né? Eu conheci o Jonathan e eu entendi que eu tinha que estar caminhando do lado dele, porque o Jonathan, ele desde o início ele falava assim para mim, cara, eu não tenho um plano B. E eu nunca tive. Mas é para ter? Não. Ah, mas eu vou aqui, porque se eu cair, eu sei onde eu vou cair. Não, meu irmão. Não, irmãos. Eu falo para vocês, do fundo do meu coração, a história ela precisa ser dita, por isso eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu creio que Deus fez isso na nossa história, tem feito nas nossas vidas. Cara, a gente nunca teve um plano B, a gente nunca olhou para o lado, a gente nunca pensou em parar, a gente nunca pensou em olhar para trás, a gente nunca falou assim, não vamos mais. Teve momento de desânimos, vários, teve momento de tratar do Senhor, desses 4 anos, estamos aprendendo a fazer o que fazemos. O Senhor nos trata muito, tem nos tratado e vai nos tratar ainda muito mais. Mas assim como Zorobabel entendeu que ele foi chamado por Deus, eu também entendi que eu fui chamado por Deus e eu não posso parar enquanto Ele não me disser para parar. A mesma coisa é você, foi chamado por Deus e você não pode parar enquanto Ele não dizer para. Você não pode olhar para trás enquanto Ele dizer não, olha para trás. Porque a gente está olhando para trás e virando estátua, ficando parado. Quando você olha para trás, você não consegue caminhar para frente. Faz sentido? Então nessa manhã o Senhor está falando assim, para de olhar para a tua força, para os teus esforços, para você, para de olhar para a naturalidade das coisas, para de ter olhos naturais e começa a olhar em mim, começa a depender do meu Espírito, começa a se relacionar comigo. A gente quer o Espírito Santo apenas para um arrepio? Não, o Espírito Santo é o nosso companheiro, a terceira pessoa da Trindade que o Senhor deixou aqui conosco para caminhar conosco, nos dá capacidade, nos encher, derramar sobre o nosso poder, para que a gente possa ousar. Você entende? Outra coisa que eu tenho me frustrado muito sobre essa realidade é que nós, uma geração que diz eu sou de Jesus, uma geração que diz eu tenho o Espírito Santo, uma geração que quando lê em Filipenses que diz que nós que somos, e também em Coríntios, e nós que somos espirituais, nós temos a mente de Cristo. Como nós temos a mente de Cristo e podemos ser tão afetados nos nossos pensamentos? Como a gente pode ter a mente do Senhor e deixar com que qualquer informação nos pare? Deixar com que às vezes nós fazemos o próprio serviço do diabo. Às vezes a gente mesmo já se limita na nossa mente. É ou não é? Porque a gente fala assim, eu não dou conta. Não vai dar conta. O dia que você achar que dá conta do chamado de Deus na sua vida, esquece. Você já está no lugar errado. O dia que você achar que dá conta de viver na providência de Deus, da forma que Ele te chamou, esquece. O dia que você achar que você está pronto para ser líder, esquece. O dia que você achar que está pronto para ministrar, para fazer uma coisa que é de Deus, esquece. A obra de Deus sempre será maior que nós. A obra de Deus sempre será maior do que eu e maior do que você. O dia que eu falar que eu dou conta, pode me levar arrastado aqui. Estamos juntos? Cara, a gente deixa com que as nossas emoções, quer ver uma coisa, deu um problema no trabalho, vou abandonar o ministério. Ah, minha semana ficou bem busy, já não vou mais na igreja no final de semana, porque eu tenho que descansar. Sendo que na igreja que você vai ser o quê? Renovado. Sendo na igreja que você vai sentir o Espírito Santo junto com você. Jonathan, eu não posso sentir no meu quarto? Primeira coisa que eu tenho que dizer para você, você pode sentir o Espírito Santo no seu quarto, você pode entrar em relacionamento profundo com o Senhor no seu quarto, mas você não pode ser igreja sozinho. Você não consegue andar sozinho, você precisa de pessoas que têm a mesma mentalidade, estão buscando a mesma coisa que você, para te ajudar. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui passa 5 dias na semana no trabalho ouvindo mais coisa do mundo que coisa de Deus. E aí chega na semana, você não quer ir na igreja. A gente não quer. Mas a gente chega e fala assim, Deus, me enche de novo. Como? Me ativa de novo. Como? Faz em mim algo novo. Vem, como em Joel. Como? Estamos juntos? Eu não estou aqui brigando. Eu estou aqui trazendo a consciência para nós. Porque você está parando por você mesmo. A gente está parando por nós mesmos enquanto o Senhor está nos instigando a continuar e a perseverar. Eu já falei isso centenas de vezes na igreja. Mais do que o teu desejo de dar certo, é o desejo do Senhor de fazer com que você dê certo. Estamos juntos? Eu falo para vocês, gente, há 4 anos atrás, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos expectativa de praticamente nada, apenas uma fome e uma sede. Mas hoje, sabe, a gente viveu tantas coisas, eu já falei várias vezes para vocês, eu não tenho visto, acaba no março do ano que vem, não sei o que vai acontecer, só Deus sabe. Eu não tenho visto, não tenho saving, não tenho nada. Sendo sincero com vocês, mas eu nunca tive uma vida tão maravilhosa como a que eu tenho. Eu nunca vivi tantas coisas tão incríveis como eu vivo. Nunca imaginei ter uma filha que eu tenho, a esposa que eu tenho. Vocês são minha família aqui. Sabe, de verdade. Nunca imaginei estar aqui servindo ao Senhor. E não tem nada a ver com lagoinha, não tem nada a ver com placa, tem a ver com aquilo que Deus nos permite viver. Eu nunca cresci tanto como eu cresço todos os dias que estou com vocês. Só que imagina se a gente para. Imagina se a gente desiste. Imagina se eu chego agora e falo assim, tá pesado criar a Zoe. Vou abandonar minha casa. Vou abandonar meu casamento. Vou abandonar minha filha.
Cara, ontem a gente veio para cá, ficou aqui o dia inteiro montando tudo isso daqui. Quer saber, não vou montar nada, vou fazer qualquer jeito, qualquer culto. Chego lá, entrego qualquer palavra. Fala que é de Jesus, me atiro no chão, começo a falar em língua, a galera entende. É ou não é? Cara, Deus não nos chamou para andarmos de forma medíocre. Deus não nos chamou para andar na média. O Senhor nos chamou para andar de acordo com a vontade dEle. E a gente não pode se culpar, mas eu não estou lá ainda. Você está exatamente no lugar que o Senhor quer que você esteja. O Senhor, Ele não está preocupado com o ponto de chegada, Ele está preocupado com o processo, que é no processo que a gente realmente, é extraído de nós fé, é no processo que é extraído de nós confiança, dependência, que as nossas coisas ruins, a nossa casca vai sendo desfeita, e aí nós vamos vendo o favor, a bondade de Deus. É no meio dessa fricção que a gente passa com o Espírito Santo, que a gente começa a entender que Ele está conosco todos o tempo. Estão entendendo o que eu estou trazendo aqui para nós? Então nós precisamos entender que nossa força nós podemos ir apenas até um limite, ou até certo ponto, mas com o Espírito Santo nós podemos ir além das nossas capacidade. O Espírito Santo, como eu disse, estará conosco e nos permitindo permanecer firmes, obedientes, fiéis, perseverantes, sem esmorecer na fé, sem duvidar e sem deixar que as emoções falem mais alto. Basicamente, Deus estava lembrando Zorobabel, dizendo assim: Zorobabel, não tem tanto a ver contigo. Você é um vaso, você é um recipiente que eu estou usando, porque você está fazendo a minha obra. Então ela é imparável, porque a obra é minha. Então, se nós nos relacionamos com a vontade e com a obra de Deus em nós, nós também não iremos parar. Estamos juntos? Nós não iremos parar. Eu acho muito interessante também sobre essa parte da história de Zorobabel, porque quando ele fala sobre isso, sobre o Espírito Santo estar sobre ele, o que ele fala? Não será por força e não será por violência, será pelo meu Espírito Santo. Mas, se você, Zorobabel, por que Zorobabel foi chamado? Porque ele era temente ao Senhor. Meu Espírito estará sobre vocês e vocês completarão a obra se o povo permanecer fiel, obedecendo as minhas palavras e tendo intimidade comigo. Não tem como eu e você agora ouvindo isso, querendo ânimo no nosso espírito, sermos cheios do Espírito Santo, não tem como nós vivemos essa realidade sem obedecer a Deus, sem se entregar para o Senhor e sem abandonar o pecado. Não tem como. Você pode clamar, gritar, chorar, Senhor, me enche do teu Espírito. Deus, Ele não vai colocar a sua presença e a sua glória num vaso sujo. Ele não vai fazer isso. Vitão falou, né? Se o meu povo que se clama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu virei então e sararei a sua terra. Não tem como. Antes de nós sermos cheios do Espírito, nós precisamos ser limpos. O Espírito Santo de Deus vai te dar visão, Ele vai te dar criatividade, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar recursos, Ele vai atrair pessoas, Ele vai te dar meios, Ele vai abrir portas imagináveis que você nem imagina que Ele tem a capacidade de fazer, porque Ele é Deus, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele fará todas essas coisas quando Ele vê que você está andando junto com Ele. Quando Ele vê que você está de mão dada com Ele, quando Ele vê que você é um vaso, uma ferramenta, um instrumento apropriado para ser usado. Nós estamos querendo que, Pai, não me deixa parar. Mas nós não estamos querendo nos tornar uma ferramenta ao qual Deus queira usar. É ou não é? Sabe, eu comentava com a galera aqui um pouco antes, sabe, às vezes nós estamos na igreja servindo há 5 anos, 10 anos, 15 anos servindo na igreja, e a gente talvez nunca teve um revestimento do Espírito Santo. A gente nunca teve um toque do Senhor no nosso coração. É apenas por afinidade, não porque Jesus é bonito. A Bíblia diz que Ele nem aparência de bonito tinha. Não sei de onde você criou isso, não é aquele barbudo cabeludo, não. Porque lá se tu vê uma foto assim, é o Vitão. Só para te distrair um pouco. Faz sentido? Nós precisamos buscar ao Senhor. Não pare, não desista por causa das adversidades, por causa das tuas emoções, por causa dos teus pensamentos, por causa das tuas comparações, porque talvez as coisas ao seu lado, não tem ninguém. Um povo me ataca de um lado e um povo desiste do outro. Eu estou sozinho. Quem nunca disse isso? Senhor, eu não tenho ninguém. Senhor, eu estou sozinho. Alguém? Senhor, parece que ninguém está junto comigo. Estou cercado de pessoas, mas me sinto sozinho. Alguém? Mais uma vez o Senhor diz: eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que agora o meu Espírito, a minha presença não está mais do teu lado, mas está dentro de você. Estamos juntos? Você nunca esteve sozinho. A tua mente te condiciona a pensar dessa forma.
As tuas emoções te permitem viver e pensar dessa forma. Você nunca esteve sozinho. Nem mesmo quando você estava no mundo, quando você não era do Senhor. Até porque a palavra de Deus nos garante que a graça comum do Senhor é o que nos mantém em vida até que a gente o encontre a Ele. E a primeira fé de simplesmente querer amar a Ele e se entregar para Ele, é Ele mesmo que gera em nós. Nunca de você mesmo falou, vou lá na igreja, é Ele que colocou essa vontade em você. Então se Ele se atraiu para conhecer a Ele, é porque Ele já cuidava de você antes mesmo de você vir até Ele. Quantos talvez acidentes nós passamos na nossa vida que a gente fala assim, cara, eu nem sei o que aconteceu, que casualidade. Se não fosse o destino, eu já teria morto, já estaria morto. É ou não é? Não sei o que aconteceu, mas por coincidência passou por mim assim, ileso. Deus em silêncio. Sabe, você não pode parar enquanto o Senhor não te pedir para parar. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo que vai te dar novas fases. Sabe, hoje a gente olha para trás e fala, como é que vocês foram para estúdio? Vocês foram para um monte de coisa, vocês fizeram um monte de coisa comigo. Eu não faço a menor ideia. A gente só orava, baixava os joelhos no chão, falava, Deus, faz alguma coisa, nós não queremos parar de ser igreja. Outro dia Deus dava uma direção, Deus abria uma porta, Deus trazia pessoas, Deus trazia conexões. Dependência de Deus, dependência do Espírito Santo. E a última coisa que eu quero falar para mim e para você, gente, está dando um ponto aqui, mas se eu falar, vou tirar talvez vocês do foco. Hoje talvez o culto vai um pouquinho mais tarde, tá? Mas fique tranquilo, eu te preparo uma surpresa para vocês. Mas fique tranquilo. Vocês me dão essa liberdade? Amém? Não tem muito o que fazer também, brincadeira. E a segunda coisa que eu quero ir para o fim aqui é, ao mesmo tempo que nós precisamos entender que nós precisamos depender do Espírito Santo diariamente, senão nós vamos ter a tendência de parar, retroceder, ficar no meio do caminho e vamos ser isca, realmente fácil para o inimigo. A segunda coisa é, não despreze os pequenos ou humildes começos. Não despreze as coisas pequenas, o início, não despreze as coisas que talvez você não consiga enxergar. Existe Rockefeller, o Dr. Rockefeller, ele fala assim, se um dia eu nunca tivesse dizimado $1 na igreja, eu nunca teria dizimado $1 milhão na igreja. Faz sentido? Quem investe, você nunca tinha começado a investir $5, você nunca investiu talvez o amount of money, gastei, que você investe hoje. É ou não é? Eu quero ir para a Austrália, mas se você não tivesse talvez aprendido uma palavra em inglês, ou ir buscar coisas pequenas, uma pesquisa na internet, você não ia talvez chegar aqui. Mesma coisa, o relacionamento com alguém, se você não tivesse marcado aquele primeiro date, ou não tivesse um amigo falar assim, minha amiga está afim de ti, meu amigo está afim de ti. Se você tivesse um pequeno começo dessa forma, você não ia conseguir. Para tocar um instrumento, se você não tivesse aprendido a primeira nota, saber que isso aqui é nota, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, depois aprender, bota 2, 3 dedinhos aqui, forma um acorde. Se você não se relacionar com o processo, é chato você ficar ali. Até um dia você conseguir cantar uma canção. Demora talvez 3 meses, 4 meses, 6 meses. Mas quando você consegue fazer o primeiro acorde, você bota 4 acordes juntos e faz a primeira canção na sua vida, aquilo marca a tua história e você fala assim, caraca, ainda bem que eu não parei. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu continuei perseverante. É ou não é? Às vezes está no meio do processo da nossa vida, cara, está faltando isso aqui para que rompa. Mas está doendo, mas está me esticando. Mas é a nossa mente, o nosso pensamento está falando isso, para, desiste, não para, elimina a dor, para, se frustra, não, está vendo que essa coisa de igreja está fazendo contigo, está vendo que seguir a Jesus está trazendo mais problema do que você imagina, e está vendo que, cara, não, esse trabalho não vai dar certo, muda de trabalho, não, muda de visto, porque esse visto não vai te dar visto, porque você vai ter que ficar 3 anos, 4 anos, trabalhando para uma empresa de alguém, para um sponsor. Sai daí, cara, não, vai fazer uma coisa diferente. E às vezes nós estamos interrompendo processos que é de Deus, que Deus nem está preocupado com o final pode ser uma recompensa daquilo que a gente aprendemos com Ele durante o processo, mas porque está doendo, ou porque a gente não está vendo, ou as nossas expectativas não estão sendo atendidas, a gente não está vendo as coisas que nós criamos na nossa cabeça, ou o Deus que nós criamos na nossa cabeça, a gente para, a gente desiste, e a gente olha para o Senhor e fala, Deus, por que o Senhor fizesse isso comigo? Ele olha para mim e você e fala assim, eu nunca quis isso, estava indo bem, você que parou. Faz sentido? Sabe, não despreze as pequenas coisas. A gente começa a aceitar Jesus, a gente chega aqui na igreja, aceita Jesus, porque a gente veio de uma vida completamente talvez ruim, sem o Senhor, e a gente aceita Jesus, a gente se entrega, e chega no outro dia, o Espírito Santo começa no teu coração, talvez hoje lê uma Bíblia, talvez hoje vai no GC, talvez hoje só olha a minha criação como ela é bonita. E porque a gente não vê,
mudança radical da noite para o dia, a gente abandona Jesus, a gente abandona o Senhor, a gente para. A gente não é perseverante em oração, a gente ora por um tema 2 dias, no terceiro, se Deus não respondeu, a gente para de orar por isso. É ou não é? Cara, se você não consegue aguentar o tópico da tua oração por mais de uma semana, por que Deus se importaria por isso? Se nem você se importa bastante de continuar. Você entende que nós estamos sendo vencidos por nós mesmos? Nós estamos sendo vencidos pela gente mesmo, enquanto o Senhor está com os braços abertos, caminho aberto, capacitação do Espírito, fogo do céu, sabe, tipo, portas abertas para nós. A gente falava aqui no início, cara, um dia nós vamos ter um prédio na igreja. Nós falavam, nossa, glória a Deus, talvez. Um dia, cara, a gente vai poder fazer várias coisas. Um dia a gente vai ter pessoas, líderes de todo quanto é lugar. Também, massa. Ano passado a gente fez o culto da visão, a gente teve o culto de 2h30, eu falei dos cursos, eu falei das visões, eu falei que a gente tem o sonho de criar um college aqui para a igreja. Acabou o culto, cara, 2 pessoas vieram falar, pô pastor, top os projetos. O resto falou, o culto demorou, hein? Nós estamos botando na nossa cabeça. Estamos mais preocupados no que a gente vai fazer depois daqui do que realmente viver uma história com Jesus. Nós estamos mais preocupados do que, tipo assim, o que eu vou fazer amanhã? O culto não pode demorar muito, porque eu tenho mais meus compromissos. Amanhã a semana já está cheia. Do que realmente gastar tempo na presença de Deus para que a nossa vida seja diferente. Sabe, tipo, talvez eu estou sendo um pouco mais forte aqui hoje, mas é porque, cara, eu lembro. Eu falava aqui para a galera. Eu lembro, talvez hoje você não vê porque o cleaner e o calor já tiraram, mas existem muitas lágrimas nesse carpete para o que a gente está vivendo aqui hoje. Existe muita coisa aqui, muito joelho, muita pessoa que deixou a sua vida aqui para que a gente pudesse ver o que a gente vive hoje. Para que você não desistisse. Para que a gente não desistisse. Mas para que a gente continuasse. Jonathan, eu não sou crente, eu vim aqui pela primeira vez, o que eu estou fazendo aqui? Talvez eu nem sei o que eu entenda. Muitas pessoas choraram sem te conhecer, mas já amavam você porque falava, Deus, um dia essa pessoa vai estar aqui. Já chorava pela sua vida falando, Senhor, toca nela, trai ela para cá. Mas ela não me conhecia. Mas nós não fomos chamados apenas para as pessoas que a gente conhece, a gente foi chamado para o mundo inteiro. Nós não estamos interessados apenas naqueles que a gente ama, nós estamos interessados naqueles que o Senhor ama, e Deus ama todos, inclusive você que está aqui hoje. Faz sentido? Sabe, nós não podemos desprezar o que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Talvez não seja da forma como você quer, mas não pare. Não pare. Sabe, a Bíblia diz, isso eu acho muito lindo, eu quero que você declare isso e você grave isso no seu coração. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito qualquer, Ele nos deu o seu próprio espírito, que nos traz poder, amor e equilíbrio. Esse espírito, ele quer dizer a influência da pessoa de Cristo em nós. É equivalente a ser cheio do mesmo Espírito de Cristo em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está em mim e em você. E como nós estamos vivendo com isso? O Espírito capaz de dizer ao morto, sai da túmula. O Espírito capaz de dizer, câncer, seja curado agora. O Espírito que é capaz de dizer, mente seja liberada, coração seja convertido. O Espírito que é capaz de dizer, coxo, levanta da cadeira de rodas. O Espírito que é capaz de dizer, olha, você até aqui serviu a todos os deuses, mas agora você é meu, e eu vou fazer da tua história uma grande mudança. Você era alguém que desprezável para o mundo, mas completamente válido para mim, e aquela pessoa não era ninguém, agora é um ministro do Evangelho, é um ministro de louvor, é alguém que serve a Deus numa esfera da sociedade. Esse Espírito está em mim e em você, e como nós estamos relacionando com Ele. É um poder de Deus, é uma força. Não, é o Espírito de Jesus Cristo em mim e você. Você tem essa potência dentro de você. Nós temos, e a gente vive muitas vezes como não sei se eu posso. Cara, quando ele fala covardia, ele fala medo. Quantos de nós paramos por causa do medo? Mas a Bíblia também diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando ele fala que vocês receberam um poder, um espírito de poder, esse poder ele está dizendo que é uma capacidade de executar e aplicar habilidades inerentes a Deus. O poder através da capacidade de Deus, ele é completamente necessário em todas as áreas e em todas as fases da nossa vida, para que sejamos santos, para que nós venhamos a glorificar a Deus e para que a gente venha a ser usado para a obra de Deus. O que o Espírito de Deus nos traz é poder para vivermos a manifestação de Deus nas nossas vidas.
mesmo Espírito que estava sobre os discípulos, que falavam, que Jesus falou agora, esse Espírito está sobre vocês, e aonde vocês forem, se vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, aonde você expulsar demônios, eles serão libertos, aonde você colocar as suas mãos e trazer paz para esses ambientes, a paz haverá naquele lugar. Esse mesmo Espírito está sobre mim e sobre você, trazendo capacitação de Deus, para que a gente crie a perspectiva de Deus, coisas do céu, na terra. Isso está em mim e em você. Eu não sei você, mas cada vez que eu ouço isso, meu desejo é ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Meu desejo é cada vez ter mais de Deus em mim. Meu desejo é falar: Senhor, toca de mim de novo, me enche de novo, faz uma coisa de novo, me ativa de novo, mexe meu espírito, Pai, não deixa minha mente me acabar comigo. É ou não é? E Ele traz sobre nós um espírito de amor. Esse espírito que é amor, quer dizer aquilo que Deus prefere, o amor ágape. E traz sobre nós equilíbrio, que é basicamente autocontrole e moderação. Você tem um espírito de Deus dentro de você, que te traz capacidade, se você buscar a Ele e for cheio dele, para vencer sim toda barreira e todo pecado e todo mal que aflige a tua vida. Sabe de uma coisa? Você carrega o Espírito Santo de Deus. 1 João 4,4 diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E muitas das vezes qualquer barreira espiritual, qualquer guerra, qualquer resistência, você cede para o inimigo. Pelo amor de Deus, os seus que você serve é um Deus todo poderoso, ao qual ninguém pode contra Ele. O Espírito que está dentro de você é maior do que qualquer trevas que possa vir. Aonde está a luz de Deus, as trevas não têm lugar. Você precisa entender isso. Às vezes, eu tive um sonho, o inimigo me oprimindo. Ei, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem lugar aqui, sai fora. A minha família está tendo opressão. Bota a mão nos teus filhos, bota a mão na tua esposa e fala: a partir de hoje você não tem lugar na minha casa. O meu Deus me revestiu do meu sangue. E você pode até tentar, mas você não toca naquilo que é de Deus. Sabe, às vezes o inimigo está declarando palavra de destruição sobre a tua vida, e você está comprando isso. Inimigo, na minha mente não, no meu coração não, na minha casa não, na minha vida não. Você pode tocar nas minhas coisas, mas a mim você não toca, porque você recebeu isso do Senhor. Você recebeu isso. Assim como o Senhor falou para Zorobabel: pode voltar a construir, porque esse templo eu vou voltar e vai terminar, e nesse templo a glória será maior. E esse foi o templo aonde Jesus destruiu, e aonde Jesus verdadeiramente trouxe o poder de Deus. Quando Jesus realmente falou: agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas habitará no coração de vocês. É o que Paulo traz para mim e para você em Filipenses 1:6, que diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra foi o Espírito Santo, e Ele há de terminar a boa obra completa. Eu e você somos vasos que carregam a glória de Deus, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se eu fosse você, eu estaria de pé, pulando, dando glória ao Senhor e atraindo a presença do Espírito Santo agora. Eu queria te encorajar a você fechar os seus olhos, a você colocar as suas mãos para o céu. Obrigado por assistir a mais um culto da Lagoinha Sydney Church. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de quando os nossos cultos estiverem ao vivo e de cada conteúdo que a gente posta em nosso canal. Também deixe-nos um comentário sobre aquilo que Deus tem falado com você nas nossas ministrações. Também quero te encorajar a se conectar com a nossa igreja. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você se conectar com a gente. E se você quiser fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja e aqui em Sydney, através das suas ofertas, através do seu dízimo, também na descrição desse vídeo tem um link que você pode estar fazendo isso. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo culto.